Então, pregar o Evangelho como a palavra de Deus, ela diz, eu digo assim para vocês, é difícil. Porque nem todos estão prontos para ouvir aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, diz. Tanto é que num determinado momento, lá no capítulo 14, versículo 21 em diante, Josué disse para o povo assim: olha, vocês façam o que vocês quiserem. Vocês pensem da maneira que vocês quiserem. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. De que forma? Como o Senhor diz. Como o Senhor manda. Como o Senhor é. Não existe dois deuses numa história. Existe apenas um Deus. E às vezes se floreia, se mostra dois deuses. E quando está falando de dois deuses, está falando de deuses. E não de Deus, porque Deus é um só. Quando se fala de dois deuses, ou de Deus, ou de deuses, está totalmente fora da Bíblia. Porque a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Amém. Eu sou, Moisés, fica faraó. Eu sou o que sou. Amém. Então não existe coisas diferentes. Você, quando foi escolhido por Deus, você foi escolhido para viver a palavra como ela é. Mesmo que doa em alguns momentos, mesmo que te fira em alguns momentos, mas quando a palavra nos dói, é que Deus está tratando da nossa vida, Deus está tratando da nossa alma, Deus está tratando do nosso espírito. Deus não vai tratar da nossa alma, Deus não vai tratar do nosso espírito nos massageando. Queremos ser escolhidos por Deus, mas queremos ser massageados por Deus. E aqui Deus ele diz assim para Josué, diante de um momento muito crítico. Um momento muito duro. O libertador do Antigo Testamento tinha morrido. Moisés foi o libertador. Josué foi o conquistador. O libertador morreu. Agora você tem 2 milhões de pessoas para guiá-los, para direcioná-los. Eu estarei comandando, eu estarei falando contigo, mas você vai ser o líder. Uma responsabilidade imensa caiu sobre os ombros de Josué naquele momento. Porque o próprio Deus disse ao Senhor a Josué 21, levanta e passe de Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 2. O Senhor está dizendo para ele: olha, tu e todo este povo. Deus estava condicionando a ele que ele e aquele povo passariam. Deus, quando nos chama, irmãos, quando nos escolhe, Deus dá para nós responsabilidade. Deus não chama apenas a gente para o seu reino só por alegria, só porque Ele vai tornar a nossa vida diferente, só que vai colocar a gente numa boa. Não. Deus nos chama também, nos dá responsabilidade. Que é exatamente isso que nós não queremos. Nós vivemos no momento evangélico, aonde a palavra responsabilidade ela soa com muita força. Aí eu não quero responsabilidade. Eu quero servir a Deus. Eu quero receber de Deus. Eu quero que a glória do Senhor caia sobre mim. Mas não quero nenhuma responsabilidade. Ou seja, eu não quero compromisso. E Deus não estava dando para Josué naquele momento não somente uma responsabilidade, mas estava dando para ele um compromisso. Tu e todo este povo vai passar o processo. Deus não disse: olha, você vai passar, a tua família vai passar, mas todo este povo. Ou seja, você vai ter um compromisso, a responsabilidade de fazer com que esse povo passe. É muito bom assim quando a gente, não, eu tenho que preocupar com a minha vida. Claro que a salvação é individual. Mas cada um de nós temos responsabilidade. O marido tem responsabilidade com a esposa na sua vida espiritual. O esposo tem responsabilidade
com a esposa com o esposo. Os pais têm responsabilidade sobre a vida espiritual dos filhos. Não, meu filho, a vida é dele, pastor. Se ele quiser servir ao Senhor, peraí, mas que foi isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você tem que ensinar aos filhos, andando, caminhando, sentado, à beira do caminho, atando a eles, né? Abarrando neles a palavra de Deus. Ele não diz que você não tem responsabilidade espiritual. Todos nós temos. Eu tenho responsabilidade espiritual sobre a vida espiritual da minha esposa. Assim como ela tem sobre a minha vida, assim como tem sobre os filhos. Mas nós não queremos essa palavra responsabilidade de compromisso. Toda vez que Deus escolhe alguém para um compromisso e para ter uma responsabilidade. Quando nós resolvemos mudar o Ministério Mundial da Restauração há 12 anos, isso foi no dia 23 de fevereiro do ano de 2000, e eu lembro que para nós foi um momento muito duro, porque nós estávamos começando uma responsabilidade muito grande. Nós temos um povo e a gente tinha responsabilidade espiritual com aquele povo. Nós tínhamos nos proposto a pregar a palavra do Senhor como ela é. Então a nossa responsabilidade era muito grande sobre aquele povo. E foi um momento que a gente chorou muito na presença de Deus, porque a gente sabia que aquilo ali começava